custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com um sociólogo que atua no sistema de acompanhamento de informações sindicais do DIEESE, Luiz Ribeiro. Bom dia, Luiz. Bom dia, Glauco. Luiz, o DIEESE divulgou uma nota técnica falando a respeito do crescimento da adoção da modalidade de home office, que ficou bem marcante aqui quando a gente fala das negociações coletivas. Em 2019, apenas 1,2% das negociações faziam menção a essa modalidade, enquanto em 2020 esse índice cresceu para 13,7%. O que essa nota mostra a respeito da introdução e da consolidação do home office no trabalho brasileiro, e também essas cláusulas diziam respeito a que aspectos dessa modalidade, Luiz? Certo, Glauco. Então, essa pesquisa ela foi feita em cima dos instrumentos coletivos de trabalho de 2020, né, comparando com 2019. E o que a gente observou é que cresceu bastante o número de acordos e convenções que tratam desse assunto, né? Não necessariamente isso significa uma adoção efetiva, né? Ele não se reflete no número de trabalhadores que estão nessa modalidade de contratação ou de realização do trabalho. Mas ela indica assim, que o tema do home office ele virou uma questão importante para o movimento sindical e para a negociação coletiva, né? Ele foi incorporado nos acordos, né? E o nosso estudo mostra isso, né? Ele era quase, digamos assim, era muito pouco observado, né, em 2019, e aí em 2020 já saltou para exatamente, né, 13,7%, né? Isso no contexto de uma pandemia. Então esse é um segundo ponto que o estudo aborda, né? Cresceu bastante, né? As categorias começaram a olhar para essa questão do home office, mas dentro de uma conjuntura de uma pandemia. Não sabemos ainda o quanto o crescimento do número de acordos que tratam do assunto vão permanecer depois de superada a crise da pandemia, mas já é um indicador. E interessante, né, porque as cláusulas abordam vários aspectos que devem, acho que, entrar na pauta, nas pautas definitivas das categorias, né, relacionadas a essa modalidade de trabalho. Por exemplo, a questão da jornada, a questão dos equipamentos, né, como que fica o fornecimento de equipamento, como fica a infraestrutura, e também a questão dos auxílios e benefícios que estavam relacionados ao trabalho realizado na empresa, agora como que fica quando o trabalhador ele exerce essa atividade na própria casa, né? E essa questão, por exemplo, da limitação de jornada é importante porque já era algo que vinha se aprofundando, inclusive em diversos setores da economia, com o trabalhador tendo seu tempo invadido não só por comunicação remota como e-mail, mas também por ainda formas mais invasivas, como por exemplo grupos do WhatsApp, em que mensagens relacionadas ao trabalho chegam em qualquer horário, e isso se aprofundou, né? Porque não temos mais o contato presencial e quer dizer, em boa parte, né, das modalidades de trabalho, e agora isso tende a ficar um pouco pior, quer dizer, algo que realmente precisa merecer atenção nos acordos coletivos e também, onde não for possível, nos acordos individuais, Luiz. Exatamente, Glauco. Eu acho que está rolando um amadurecimento, né? As categorias estão amadurecendo esse tema, existe muito debate junto às categorias, existe muito debate também junto a analistas das relações de trabalho, pesquisadores, sociólogos, economistas, que é essa questão da jornada, né? Como que fica o trabalho nesse momento em que novas tecnologias estão sendo adotadas, né? Por exemplo, no home office, né, o trabalho remoto, o trabalho à distância, né, com essas novas tecnologias. Existe um conjunto de preocupações sobre isso, né, relacionadas a isso. Como que fica o controle de jornada, como que apura hora extra, o direito à desconexão, né, por exemplo, o fato do trabalhador usar tecnologias como internet, celular e outras, né? Como que direito ele tem como regulamentar o horário do trabalho, o horário que ele vai utilizar para exercer atividades
e o direito ao lazer, o direito ao descanso, né? Então tem um conjunto de temas relacionados a isso e que envolve também outras questões como a saúde e segurança do trabalhador, né? O desgaste pelo trabalho, a questão do desgaste, a questão do burnout, né? O que se chama, né? Quando o trabalhador ele acaba exercendo uma atividade, ele tem muita pressão sobre si e exerce atividades em jornadas além daquelas que deveriam ser, aquelas que são regulamentadas como oficiais, né? E que trazem prejuízos à saúde do trabalhador. E os acordos, eles contemplam também outros aspectos, né? Você citou essa questão da saúde do trabalhador, mas coisas como aspectos como a ergonomia mesmo, né? Muitas vezes o trabalhador não tem condição de ter um equipamento adequado ali para trabalhar dentro de casa, e também aqueles relacionados à saúde mental, porque além da extensão da jornada de trabalho, o trabalhador ali vai ter que conviver, muitas vezes as mães principalmente, né, tendo que tomar conta dos filhos que estão em casa, porque não existe ainda a possibilidade de retorno, né, embora em alguns locais sim, das aulas presenciais. Então a mãe tem que ficar se dividindo ali entre as tarefas domésticas e também a questão do trabalho em si, além de diversos outros aspectos, como o fato, né, da pessoa ficar ali no ambiente de casa, sendo que às vezes é até difícil fazer essa divisão, né, entre trabalho e a casa e o tempo para a família. Esses acordos contemplaram esses aspectos, Luiz, ou ainda falta evoluir nesse sentido? Olha, é muito bem lembrado. Você apontou coisas importantes, né? Principalmente, por exemplo, a questões de gênero e aí o trabalho da mulher, você já havia essa preocupação com a questão da dupla, tripla jornada. Agora, com a confusão entre o espaço do trabalho e o espaço doméstico, isso pode piorar, né? Talvez tenha alguma certa regressão em algumas conquistas que já foram obtidas com muita luta, com muito esforço, mas merece muita atenção. Os acordos, eles estão começando a abordar esses temas, né? Por exemplo, a questão da ergonomia, ela vai aparecer quando o sindicato negocia o fornecimento de equipamentos, né? E quando tira digamos assim, tira das costas do trabalhador ou da trabalhadora, né? Eu estou sempre me referindo aos dois, né? Quando uso o gênero neutro, né? Mas assim, quando tira das costas do trabalhador, a obrigação dele mesmo é obter os seus equipamentos, sabe? Um computador, uma cadeira, uma iluminação. Então, alguns acordos já conseguem trazer o compromisso das empresas em ceder ou emprestar equipamentos, né, e aí, supondo equipamentos mais adequados para o exercício da atividade, para esse trabalhador ou a trabalhadora que vai realizar o home office, né? Agora, talvez isso seja importante também contemplar até para o próprio movimento sindical, Luiz, a questão do gênero, né? Porque de fato a mulher tem sido muito mais prejudicada em meio à pandemia por conta dessas condições, né? Condições estruturais de uma sociedade patriarcal, machista, como a brasileira, mas também pela desigualdade que já existia em relação a condições de trabalho e condições de salário mesmo antes da pandemia. Exatamente. E tem também todo um conjunto de discussões que eles não tocam diretamente a questão do home office, mas é o chamado do trabalho do cuidado, né? Porque historicamente, socialmente, foi atribuído às mulheres, ou foi delegado às mulheres, boa parte desse trabalho que a gente chama de cuidado, né? E, então, com essa mudança, né, estimulada pela pandemia, em que o espaço do descanso, o espaço da privacidade se confunde com o espaço de trabalho, é, preciso mais atenção para ver o quanto, né, a chamada dupla, a tripla jornada já não está incidido de uma forma mais incisiva, ou não tenha recrudescido essa questão da exigência do trabalho para as trabalhadoras, né? Então é um tema que merece bastante atenção, como bem lembrado por você. Tá certo, Luiz. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual em pleno feriado. Muito obrigado e até a próxima.
Obrigado, Glauco. Até a próxima. Conversamos aqui com um sociólogo que atua no Sistema de Acompanhamento de Informações Sindicais do DIESE, Luiz Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.